Pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para dar continuidade aqui na leitura do Evangelho segundo Marcos. Hoje nós vamos ler o capítulo 4. Se você chegou até esse vídeo neste momento e ainda não recebe nossas mensagens e quer receber, manda um oi aí pro 619 9119 2421, irmão Alex. Tem um canal no YouTube que tem vários assuntos, significado de várias palavras, né, através do dicionário bíblico. Tem alguns testemunhos, se você quiser pode entrar lá e fique à vontade. Se você quiser mandar alguma mensagem de sugestão para que nós venhamos estar abordando, fique à vontade também. Eu quero mandar um abraço pro pessoal do WhatsApp, do Facebook, dos grupos aí, e também do YouTube. Pessoal, o objetivo de eu estar fazendo essas leituras, que hoje nós estamos no Evangelho de Marcos, é para tirar esse tabu de que é difícil, que tem que ter pessoas específicas. A igreja, num determinado momento da história, ela pegou essas cartas que circulava na época dos apóstolos e fizeram o ajuntamento, né, o cânon, e montaram a Bíblia. E o povo não tinha acesso para saber qual que eram as doutrinas, os ensinos dos apóstolos. Então, num grande período, o povo não tinha acesso. Só quem tinha acesso era quem? Era a cúpula, né? Eram os líderes. E inventavam muitas coisas, muitos ensinamentos, que as próprias escrituras, as próprias cartas ali de recomendação, fala contra muitas doutrinas que foi criado. Então, o nosso objetivo é fazer você compreender, entender. Um exemplo, o Evangelho de Marcos narra a história de Yeshua, a história de Jesus. Então aqui você vai compreender passo a passo como aconteceu, resumidamente, porque eu não vou falar que aqui está tudo o que aconteceu, com certeza não está. Foi uma pessoa que quis relatar os acontecimentos que aconteceu naquela época. Então o nosso objetivo é esse, fazer com que você venha compreender, que você venha entender e que você venha chegar realmente ao pleno conhecimento, né, do Filho do Eterno, né, que é Yeshua e Jesus. Beleza? Vamos lá então. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Outra vez, à beira-mar, Yeshua começou a ensinar. Yeshua é Jesus. E uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Por isso, entrou num barco e sentou-se enquanto toda a multidão ficava à terra, à beira-mar. Ele se pôs a ensinar muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento dizia-lhe: escutai, o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. A outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia terra. Brotou logo, porque a sua terra não era profunda. Mas, quando o sol saiu, a semente se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e estes cresceram e a sufocaram, e por isso não deu fruto. Verso 8. E outra semente caiu em terra boa. Brotaram, cresceram e deram frutos. 30, 70, até 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam com ele, junto aos 12, faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhe: a vós é confiado o ministério do reino do Eterno.
Mas para aqueles que estão de fora, tudo é apresentado em parábolas. De modo que, por mais que olhem, não enxerguem. Por mais que escutem, não entendem. E não se converta, nem são perdoados. Yeshua então perguntou-lhe: não compreendeis esta parábola? Como então compreendeis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Aqui agora ele vai trazer uma explicação da parábola que ele falou em cima. Os da beira do caminho, onde é semeado a palavra, são os que ouvem, mas logo vem Satã e arranca a palavra semeada neles. Os do terreno cheio de pedras são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente recebem com alegria. Acontece muito isso aqui. Mas não tem raiz em si mesmo. São de momentos. Chegando a tribulação ou perseguição por causa da palavra, desistem logo. Pessoal, muitas pessoas elas se enquadram nessa palavra aqui. Muitas pessoas elas chegam até o eterno normalmente por causa de algum problema financeiro, algum problema em relacionamento com família, doença. Chega, beleza. Aquele problema que ela está passando naquele momento é resolvido. Ela consegue resolver esse problema. Tudo bem. E aí ela continua ali, né? E aí chega um certo momento, vem alguma perseguição, alguma tribulação, ela sai, abandona. Por causa de quê? Porque era coisa de momento, né? Que nem está falando aqui. Não tinha raiz, ela não estava alicerçada verdadeiramente na rocha, ela estava alicerçada na areia. Vamos continuar aqui. Outra ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e os outros desejos, a palavra sufocada e fica sem fruto. Essa aqui é outra que hoje, no meio que, vamos dizer, no meio protestante, no meio evangélico, bate recorde, né? Existe até uma teologia chamada de teologia da prosperidade. São igrejas novas, né? Novas vêm de neopentecostal e até mesmo as pentecostais, elas aderiram a essa doutrina que veio dos Estados Unidos. E a ilusão das riquezas e os desejos, né? Então, a riqueza, você vê aí, infelizmente, pessoas pregando um carro, pregando casa, coisas que não tem nada a ver com o reino do eterno. Não tem nada a ver com uma vida perante o nosso Senhor. É triste. E isso aí faz com que as pessoas se afastam, porque elas não conseguem receber e ficam iludidas, né, achando que a culpa é do eterno. Mas vamos continuar aqui. E os que foram semeados em terra boa são os que ouvem a palavra e acolhem, e produz frutos 30, 70 e 100 por um. Jesus dizia-lhe: será que a lâmpada vem para ficar debaixo de uma caixa ou debaixo da cama? Pelo contrário, não é ela posta no candelabro? De fato, não há de esconder o que não venha a ser descoberto.
e nada acontece em segredo que não venha a se tornar público. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia-lhe: considerai bem o que ouves. À medida que usardes para os outros, servirá também para vós. E vós será acrescentado ainda mais. A quem tem será dado, e a quem não tem será tirado o que tem. Verso 26. Jesus dizia-lhe: o reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra, quer ela esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite. A semente germina e cresce, sem que ela saiba como. A terra produz o fruto por si mesmo. Primeiro aparecem as folhas, depois as espigas e finalmente os grãos, que enche a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Isso aqui tem toda uma simbologia. Então, naquele momento ali, Jesus estava falando que a colheita chegou e colocou as coisas no lugar. Vamos continuar que você vai compreender. Jesus dizia-lhe: como que ainda podemos comparar o reino de Deus? Ele está comparando o reino do eterno. Como que a parábola podemos apresentá-la? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, e é a menor de todas as sementes, mas depois que de a semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes de tal ponto que os pássaros do céu podem fazer ninhos em sua sombra. Jesus lhe anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhe falava sem usar parábolas. Mas quando estava a sós com os discípulos, lhe explicava tudo. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Yeshua então na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Yeshua disse-lhe então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e começaram uns aos outros: quem é este a quem obedece até o vento e o mar? Então os discípulos ficaram surpresos por ver que Yeshua tinha autoridade sobre o vento e sobre o mar. Pode ser que nessa passagem aqui o Senhor ainda chama a atenção deles: vocês são muito medrosos, tenham fé. Então nós temos que crer, nós temos que ter fé que o Senhor está no controle das nossas vidas. Beleza, pessoal? Então tá aí, capítulo 4 do Evangelho de Marcos.
que o Eterno possa estar nos abençoando poderosamente em nome de Jesus. Fique na paz, pessoal.